Raízes hoje com a presença da manhuaçuense escritora Ivone Ribeiro de Almeida, que com sua imprescindível colaboração presenteia ao manhuaçuense com sua obra Fragmentos da História de Manhuaçu. Fragmentos da História de Manhuaçu, segundo Beatriz Ligeiro de Almeida, resgata o interior de Minas Gerais. Quem é Beatriz Ligeiro e o porquê dessa afirmativa? Olha, Solange, Beatriz Ligeiro de Almeida é minha nora, casada com meu filho Flávio José Ribeiro de Almeida. Ela é a diretora da escola e da faculdade do futuro. E ela sempre foi meu braço direito. Quando nós trabalhávamos na escola polivalente, ela foi a minha vice-diretora lá. E a razão da escolha do nome Fragmentos da História de Manhuaçu é porque eu tive certa dificuldade, que eu tinha diversas entrevistas feitas em diversas ocasiões e com diversas datas, contava fatos que não eram inerentes assim à ordem das datas. Então, como eu não tive facilidade de colocá-las em data certa e com outro título, eu achei por bem botar Fragmentos da História de Manhuaçu. E no dia do lançamento, eu comparei o meu livro como se fosse um calendoscópio, que ele tinha uma porção de facetas e que a pessoa podia começar do fim, do meio, qualquer lugar que teria a história completa. Então, é igual o calendoscópio. Você girando aquele tubo, você forma diversas nuances da história de Manhuaçu. Quais foram as fontes, pessoas que contribuíram para a realização de sua obra? Olha, a minha primeira escolha não foi pensando em obra. Foi a dona Ilza Sá de Campos que me pediu, que eu era membro da Academia de Letras. E eu filmava muito na cidade, todos os eventos, e ninguém tinha câmera naquela ocasião. Então ela me pediu que filmasse os acontecimentos da Casa de Cultura. Como também eu já tinha em mente filmar as famílias tradicionais de Manhuaçu. Por exemplo, Eringer, Sattler, essas famílias. Então eu peguei os descendentes, os principais, as pessoas mais antigas que sabiam da história, cujos parentes, cuja família havia feito parte da história de Manhuaçu. Foram mesmo os pioneiros. Então eu escolhi aqueles geralmente que pudessem contar o que havia, que a gente já sabia alguma coisa, mas não tinha assim uma fonte muito fidedigna. Foi assim que surgiu o meu livro, mas era tudo filmagem. Eu tinha ideia de fazer um filme só com as principais coisas, mas eu verifiquei, para reunir, para divulgar isso em filme, seria a coisa mais difícil. Então eu optei pelo livro. Ivone, percebemos que Fragmentos da História de Manhuaçu trata-se de um documentário. Qual foi o objetivo do livro? Olha, o objetivo foi o seguinte: eu fui professora muitos anos aqui em Manhuaçu, e antes de entrar nas escolas propriamente ditas, eu acompanhei a educação dos meus filhos, eu ensinava. E notei que sobre a história de Manhuaçu não havia nada, ninguém falava nada, ninguém sabia de nada. E, inclusive, os nomes de ruas que eram dados por aqueles pioneiros, aqueles famosos, ninguém, nem as professoras sabiam quem era. Quais são os aspectos mais importantes de Fragmentos da História de Manhuaçu? Sim, os principais aspectos eu comecei por identificar os heróis, vamos assim dizer, os principais personagens que deram nome às ruas de Manhuaçu. Consegui alguns falar sobre a história deles, a maioria não, mas os mais antigos estão no livro. O Carnaval de Manhuaçu também foi um dos temas de seu livro.
Sim, os carnavais de Manhuaçu foram muito famosos e havia muita disputa. Se bem que a maior disputa era entre a classe média e a classe considerada C, D, não sei como que era a classificação naquela época, não tinha. Mas era disputado pelo povão. E haviam diversos cordões, sendo que os principais eram Futurista e Penetra. E a sociedade tomava parte assim na torcida, né? E uns torciam, geralmente, quem era lá do Coqueiro, do bairro do Coqueiro, torcia pelo Futurista. E quem era mais aqui da parte alta da cidade, pelos Penetras. Qual foi a participação do senhor José de Almeida em seu trabalho? Olha, ele foi muito importante para mim, porque as filmagens das quais eu baseei meu livro, eu não conseguiria nunca sem a ajuda dele. Porque ele me financiava, comprava sempre as câmeras, o material melhor possível, era importado, vinha dos Estados Unidos, do Japão, e ele não fazia questão de gastar nessas minhas pretensões. E ele, ele não ficava assim, às vezes satisfeito, ele era o meu cabista. Quem não sabe o que é cabista é aquele que carrega os fios, a luz, a iluminação, e era meu motorista, porque eu filmava essa região toda de Minas e eu dirigia, mas não podia também filmar e dirigir ao mesmo tempo, que era muita coisa. Então, em resumo, ele era o seu braço direito. Isso. Quando ele era mocinho, de 15, 16 anos, que eu fiquei muito entusiasmada com ele, porque ele fazia parte de um teatrinho do Colégio Manhuaçu. E era amor de criança, eu tinha 11 anos. Depois, com a continuação, e nós passamos a ter qualquer interesse, inclusive da parte dele. Da Academia de Letras, porque muita gente não divulga, mas a fundação foi criada 1 ano antes da Academia. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou sócia fundadora das 2 entidades. Fala um pouquinho sobre os pracinhas. Olha, vou falar sobre os pracinhas de Manhuaçu. Eles foram sorteados pelo Exército, Ministério da Guerra, chamava Ministério da Guerra, e foram tirados geralmente dos tiros de guerra. E havia uma seção lá que julgava quem devia ir, quem não devia, aqueles que eram arrimo de família, eles excluíram. Então, fizeram uma peneirada, mas a massa mesmo da Força Expedicionária foi da classe pobre, da classe mais humilde. Mas havia também os capitães, os generais, etc., que eram do próprio Exército. E foi assim que foi formada a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. E eles sentiram muito porque geralmente esses rapazes eram tirados da roça, da enxada, serviço rural, e foram para a Europa, para a Itália. Você imagina a diferença de vida que eles sofreram. Ivone, fale um pouquinho sobre o conjunto. Pois não. O conjunto começou de uma brincadeirinha dos meninos, tocando em grêmios na escola, em festinhas. E o Flávio foi o primeiro que pensou em conjunto. Ele exigiu que o pai comprasse um violão e começou os primeiros acordes, começou a aprender. E com isso, o Hélio Ribeiro de Almeida, ele também quis uma bateria, que o pai também comprou, e o José começou a aprender saxofone. O Hélio na bateria, o José no saxofone e o Rogério na guitarra igual o Flávio. Aliás, o Rogério contrabaixo e o Flávio na guitarra.